Queridos irmãos e irmãs, hoje nesse 12º domingo do tempo comum, nós ouvimos uma liturgia, leituras que tem muito a ver com a nossa vida e com as tribulações que nós passamos e não sabemos por que elas acontecem. A primeira leitura é de um livro chamado Livro de Jó. O Jó, esse livro é escrito para ajudar a gente a entender qual o sentido do sofrimento. Imagina a vida de Jó, um homem que era justo, um homem que era bom. Se fosse hoje, nós diríamos assim, uma pessoa que vem na missa e de repente cai sobre Jó a desgraça. Jó perde as suas terras, Jó perde os filhos, perde a família, Jó perde a saúde, fica doente. E ele nessa tempestade, porque é uma tempestade de coisas ruins que caem sobre ele, ele começa a perguntar, a questionar a Deus: por que isso está acontecendo comigo, sendo que eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém? Sou uma pessoa boa? E aqui, olhando para a vida de Jó, ele ainda tem que lidar com uma mentalidade fatalista. Os amigos dele, ou os que se dizem amigos, vão dizer assim para Jó: Jó, tudo isso está acontecendo com você por causa dos seus pecados. É claro que nós sabemos que os nossos pecados têm uma consequência, mas não é por isso que Deus está castigando Jó. Outros vão dizer assim: Jó, isso é castigo. Então, qual é a relação com Deus? Deus aqui é um castigador. Então tome muito cuidado com mentalidades que te deixam mais para baixo, com mentalidades fatalistas. Jó, ele só vai se recuperar quando ele começa a entender o sentido do sofrimento. E aí ele vai perceber que Deus está do lado dele a todo momento, porque nós somos seres humanos, nós somos finitos, nós passamos por tribulações, e Jó vai vencer as tribulações, porque ele compreende que Deus está do lado dele, mesmo doente, mesmo sofrendo, mesmo com perdas que tantas famílias tiveram e têm nesse tempo de Covid. Quantas que nós não conhecemos que viveram um momento de tempestade e se perguntaram como Jó: por que isso está acontecendo? Entender o sofrimento vai nos ajudar a ter a certeza que Deus vai respondendo para Jó. Ele é Senhor de tudo. Deus é Senhor e Criador de tudo. E nesses momentos de adversidade, Ele está conosco. O salmo que nós cantamos hoje nos convida a dar graças ao Senhor. Dar graça porque Ele é bom, independente de você ser bom. Deus é bom sempre, nós não.
Por isso que a misericórdia dele é eterna. E o Salmo, que quase que se confunde com o Evangelho, diz assim: mas gritaram ao Senhor na aflição e Ele os libertou da angústia. Transformou a tempestade em bonança, em calmaria. Quando a gente passa por uma dor muito grande, por uma perca, por um sofrimento, é um momento de tempestade. Só que a tempestade ela vai se acalmando conforme os dias vão se passando e quanto mais eu me uno ao Senhor. Depois, na segunda leitura, Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: nós devemos viver para Deus, nós devemos servir a Jesus, porque Ele deu a vida por nós. Ele morreu e ressuscitou por causa de nós. Então, em Cristo, nós somos uma criatura nova. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. O Evangelho começa dizendo que, ao cair da tarde, ou seja, é um momento, quase essa hora que nós estamos aqui agora na igreja, talvez um pouquinho antes, ao cair da tarde, Jesus, ele diz aos discípulos assim: vamos para outra margem. Quando fala ao cair da tarde, daqui a pouco vai começar a escurecer. O escuro remete às incertezas. Só que Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos: vamos para outra margem. Nós estamos aqui no lago de Genezaré, alguns chamam de Mar da Galileia. Ir para outra margem não é fácil. Talvez daqui para lá vai exigir esforço, vai exigir atravessar esse mar até a outra margem. Mas aqui diz para nós aqui, ir para outra margem é ter coragem de mudar, é ter coragem de avançar aonde Jesus nos pede para ir. Tantos de nós, às vezes, Jesus pede para a gente avançar mais um pouquinho e a gente deixa que os medos tomem conta de nós. Aqui, Jesus está convidando para ir para outra margem. A outra margem é também o lugar dos impuros. Para os religiosos judaicos, os que vivem ali da outra margem são pessoas impuras. E Jesus, ele vai ali, nessa Galileia dos impuros, dos discriminados. Então, os discípulos despedem o povo, porque tinha muita gente ali. E Jesus, então, eles levam Jesus na barca. E tinha outras barcas também. Você lembra o que você fez durante o dia de hoje? Lembrando, pensa um pouquinho, em todo lugar que você foi hoje, ou até mesmo em casa, você levou Jesus? Aqui, os discípulos levam Jesus para a barca. Está dizendo, aonde nós formos, nós devemos levar Jesus. E de repente, começou a soprar uma ventania, só que um vento muito forte. Tão forte que começou a criar ondas e começou a entrar água no barco. Imaginou você num barco e de repente começa a entrar água. Eu me lembro uma vez quando fui participar em
Belém, Belém do Pará, do Círio de Nazaré. A procissão que a gente faz de uma igreja para outra demora em torno de 6 a 7 horas, somente a ida. Mas uma experiência extraordinária. Em um desses dias, tem uma romaria fluvial. Nós vamos de barco, vários barcos, se encontrar com um barco que o arcebispo, ainda era Dom Alberto, sai também com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e se encontra com todos esses. Quando a gente saiu do nosso barco, eu tinha acabado de colocar a túnica, iria começar a celebrar uma missa dentro do barco. Quando a gente saiu, o barco bateu em alguma coisa. Então, quando ele avançou um pouquinho, ele começou a se inclinar. Ele bateu e tinha furado embaixo. Então começou a entrar água. E aí a gente percebe que nem todo mundo tinha colete, e a maioria eram pessoas com mais idades. Então o barco ele foi abaixando devagar, e graças aos pescadores que tinham ali perto, com barcos pequenos, então eles vieram a tempo e tirou todo mundo, né? Cada barquinho levou um pouquinho de pessoa e tirou ali do barco, que começou a afundar. Aqui também, essa tempestade gerou nos discípulos um desespero, um medo de afogar, medo de perder a vida, medo de não saber o que fazer com essa tempestade vindo, a água entrando. Você sabe que a barca para nós é o lugar da missão. Esses dias atrás, nós lemos que Jesus estava numa casa e ali as pessoas estavam ao seu redor. A casa é o lugar do ensinamento, da vida em fraternidade. O barco é o lugar da missão. E toda missão tem desafios, tem dificuldades. O barco é a igreja que nunca afunda quando está com Jesus, mas passa por dificuldades. O barco é a igreja da nossa casa, a igreja doméstica, que às vezes passa por tribulações que a gente nunca imaginou. E aí você lembra: a minha casa está edificada sobre a rocha, que é Jesus, que o Evangelho diz assim, que a casa edificada com a rocha, pode vir o vento, que ela não vai cair. A outra casa, edificada na areia, qualquer ventinho derruba, qualquer calúnia destrói, qualquer doença mata. Jesus, então, eles com medo, Jesus estava na parte de trás, dormindo. A parte de trás é onde tem o leme. Os discípulos, então, eles acordaram Jesus e disseram assim para ele: Mestre, estamos aqui perecendo e tu não te importas? Não é a mesma pergunta de Jó diante do sofrimento? Quantas pessoas nesse tempo não disse isso para Deus? Nós estamos aqui perecendo e tu não te importas? É a primeira vez no Evangelho de Marcos que eles chamam Jesus de mestre. No Evangelho de Mateus e Lucas, eles pedem uma intervenção divina. Eles falam para Jesus assim: Senhor, salva-nos. Aqui em Mateus e Lucas, eles pedem: salva-nos. Aqui em Marcos, eles apenas questionam achando que Jesus é indiferente ao que está acontecendo. E Jesus não é indiferente.
O sono de Jesus, ele está dormindo, não significa que ele é indiferente aos problemas, aos obstáculos que cada um de nós passa. Mas ele nos ensina que eles são inevitáveis. Os problemas vão acontecer nas nossas vidas. As dificuldades só podem ser vencidas quando a gente as enfrenta. Tem pessoas que começaram a passar uma dificuldade e nunca venceram, porque nunca enfrentaram. Ficaram na dificuldade. A dificuldade a gente vence com Jesus. Santa Teresinha um dia escreveu: se ela estivesse nessa barca, ela não teria acordado Jesus. Nós acordamos. Senhor, estamos perecendo. Cuida de nós. Os discípulos estava faltando coragem. Nos discípulos e talvez em nós falta coragem para enfrentar as dificuldades. E falta talvez a certeza de saber que Jesus enfrenta com a gente as dificuldades. Jesus então se levantou e ele dá uma ordem ao vento e ao mar: silencie, cala-te. É a ordem de Jesus. Às vezes, nas tempestades que nós passamos, nós precisamos de silêncio para poder rezar melhor. Precisamos de silêncio para poder interpretar. Por que está acontecendo essa tempestade? Jesus silencia o mar e diz: cala-te. Cala-te é o que ele fala quando ele realiza exorcismos para expulsar o mal. Ele diz muitas vezes para o demônio: cala-te. Cala-te aqui é dizer para os discípulos: parem de escutar outras vozes. Eu ordeno, cala-te. Cala-te toda a voz que te confunde. Cala-te toda a voz que diz que você não é capaz. Cala-te toda a voz que quer dizer para você que você não vai vencer. Cala-te toda a voz que nós ouvimos aí domingo passado da serpente. Pode comer para você ser igual a Deus. Quando Jesus fala cala-te, ele está dizendo para os discípulos e para nós: a voz, ou a única voz que nós devemos ouvir é a dele, e não outras. Então Jesus agora, diante da calmaria, ele pergunta aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? A palavra de Deus diz assim: se você tiver fé, como um grãozinho de mostarda, e dizer a essa montanha: move-te daqui para lá, ela vai mover. Jesus está perguntando: por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm de fé? Os discípulos imaginavam, não sei se você imagina, que seguir Jesus, nós íamos ficar ausentes de problemas e de dificuldades. Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Você sabe que o Evangelho de Marcos, ele tem uma grande pergunta. Se você ler ele, a pergunta é: quem é Jesus? O Evangelho de Marcos é para a gente descobrir quem é Jesus. Ali, na cruz, um centurião um dia descobriu, quando transpassou a lança,
ele disse: realmente, ele é o Filho de Deus. Que essa liturgia também hoje nos ajude a descobrir quem é Jesus. Descobrindo seria o melhor. Vamos tentar dar alguma nota para mim? Canta comigo. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade, mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Vamos juntos. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança,